Saúde, força e luz. Bebendo conhecimento no bar do Português, nesse happy hour que eu convido para que você venha com a esposa, venha com os filhos, e conversando com José Clóvis Gembre. José é importante no hóquei, mas talvez hoje não dê tempo para falar, até porque hoje ele tem uma reunião no hóquei, ele está agindo muito no hóquei de Sertãozinho. Mas uma ideia nos deu aqui o nosso querido produtor, o Jota. Conversar sobre o que a Zanini fez por mulheres e homens que por lá passaram, inclusive a escolinha, e que hoje todo mundo sabe. Se tem um grande empresário nessa cidade, passou pela Zanini. O senhor poderia citar algumas dessas grandes cabeças que hoje contribuem para a nossa cidade? É com muito prazer, né, e muita satisfação entrar nesse detalhe, né, porque a Zanini para Sertãozinho foi um grande celeiro de formações de gente honesta, de empresários e de grandes profissionais, tá? Como você disse, né, hoje na nossa cidade, graças a Deus, temos muitas e muitas empresas que são remanescentes de ex-funcionários da empresa, e até muitos deles que começaram fazendo o nosso centro de treinamento, né, nossa escolinha da Zanini, tá? E dentro daquele conceito de que passou por nós, fez suas histórias dentro da nossa empresa, e hoje é difícil citar nomes, porque são muita gente importante, muitos profissionais bons, muitos grandes empresários, tá? E que estão dando sequência de uma forma ou da outra, na manutenção de emprego e também no conhecimento de novos produtos, criações de outros produtos, levando em frente aquilo que eles aprenderam conosco. Hoje, lá teve um Libônio e hoje tem um Libânio. Conhece o Libânio? Inclusive o Libânio, ele dá aula gratuitamente num cursinho chamado Paulo Freire, né? Hoje ele é a cabeça lá, se eu não estiver enganado, da Zanini, está levando aquilo, e a Zanini hoje está até no mundo africano. Na realidade, o Carlos Roberto Liboni, né, eu tenho um prazer muito grande de falar dele, né, porque quando eles vieram para Sertãozinho, veio ele mais uma gleba, vamos dizer assim, de engenheiros, né? E vieram ser trainee na TGM, tá? Tinha umas repúblicas, eu consegui conviver com eles, tá? Faziam nossos futebolzinhos de sábado de manhã. E também depois a gente vivia os momentos felizes aí, tá? Então, igual o Liboni, né? Nós temos muitos outros aí também, que foram nossos trainees. E que o maior prazer meu é saber que todos eles, independente de empresário ou não, tem a minha assinatura na carteira profissional deles, como uma pessoa do RH. A gente percebe, é muito importante isso. Mas mudando um pouquinho para dar uma alegradinha aqui, e sair à noite, você se casou com quantos anos mais ou menos? Namorou um pouco, não namorou ninguém? Na primeira paixão já se casou, né? O pai húngaro falou, ó, primeira mulher que você arranjar vai casar. Como é que foi isso? Isso aí também foi uma caminhada fantástica, né, para mim, que eu só conheci essa mulher, né? Namorei por volta de 5 anos. E já que você está falando no assunto, né? Agora dia 22 de novembro completou 50 anos de casado. Bem casado, graças a Deus, eu e minha esposa, a dona Shirley. Tenho meus filhos, o Kleber Amadeu, tenho a Ana Flávia. Tenho meu genro, que também é um filho meu, o João Pedro, minha nora, que é a minha filha também, que é a Simone. E minhas netas, que são a paixão da minha vida. A Laura, que você conhece muito bem, que está lá no Guarupi com vocês. A Laura, 17, a Cecília vai fazer 14 agora, o mês que está fazendo esse mês. E a Juju, que é a Júlia, que tem 9, né? Então, uma vida amorosa, graças a Deus, perfeita. E há 50 anos estamos vivendo muito em paz. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da sua
Relação com o hóquei, né? Você disse agora em off, a gente estava conversando, eu, ele, o Jota, e o Jota sempre inteligentemente vem com as questões mais importantes do porquê você entrou para o hóquei, né? E você disse que foi por causa do seu filho, mas a sua caminhada no hóquei até hoje. Pois bem, né? Eu realmente me envolvi com o hóquei mais por causa do meu filho, do Kleber, né? Que praticou hóquei desde os 5 anos de idade, passou pela categoria pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, principal, agora até o master aí. E dentro do hóquei eu comecei a ter vários companheiros, vários amigos, grandes atletas, tá? As pessoas que realmente iniciaram com o hóquei lá atrás, tá? Que tiveram essa maravilhosa ideia e foi estendendo, né, esse esporte para a nossa cidade. Foi maravilhoso. Eu fiquei no hóquei por uma média de mais ou menos de 15 a 18 anos, né? E agora tinha me afastado um pouco. E agora com o Rodrigo, que é uma pessoa maravilhosa, que está assumindo aí a presidência do hóquei, a gente está voltando e vamos tentar, né, colocar o hóquei no verdadeiro lugar dele, né? Voltar naquilo que existia antigamente. Sertãozinho, terra do açúcar, do álcool e do hóquei, se Deus quiser. Voltaremos a essa grandiosidade. Você participava na administração, na relação como buscando talentos? Qual era o seu papel? O hóquei nosso, na nossa época, né, era uma diretoria composta por várias pessoas, onde todo mundo fazia de tudo, né? Sempre um presidente, que é a cabeça, e os demais fazendo de tudo que podia. Fazendo rifa, procurando por valores para poder manutenção, cuidar das escolinhas, tá? E um dos motivos que está me trazendo de hóquei é realmente voltar com esse intuito de reaver a escolinha e voltar a fazer grandes profissionais, como foram feitos no passado. Finado Sabugo, que Deus levou, o Trolles, o Flávio, o Kleber, o Dé, o Pica-Pau, o Paulinho, um monte de outros atletas, que juntamente com outros que vieram de fora, que também são pessoas excepcionais, que todo mundo conhece na cidade, o nosso Antônio Carlos Cavalaro, o Tuca, o irmão dele, o Marcelo, o Roberto de Miranda Caribé, o Leopoldo Casado, o Maurício Duque, o próprio Vitor Santos, né? Que é o ícone do hóquei em Sertãozinho do Brasil também, o caso de muitos outros atletas que estiveram por aqui também e ajudaram a elevar o nome desse grande esporte. Eu percebo que bastante importante, hoje tem o hóquei inline, né? E parece que tem uma certa disputa, parece que esse pessoal do hóquei inline tem uma certa reserva com o hóquei, digamos assim, tradicional, né? Quando na verdade, não sei qual é a sua opinião, mas deveria se juntar para o bem da cidade, né? E não ficar com pequenas rusgas, olha, o meu hóquei é mais importante que o seu, eu quero mais estádio, e precisamos reformar o tablado do hóquei. Como é que você vê isso? Olha, para mim, a colocação sua, GD, é novidade. Eu estou voltando agora no hóquei e eu não me lembro não de existir alguma rusga, né, do hóquei inline com o hóquei tradicional, não, tá? Até porque ontem eu estava conversando com o Emer Henrique, né, que o Emer Henrique foi um garoto, hoje já adulto, 46 anos, foi um menino que fez escolinha do hóquei. Hoje tem uma tradição muito grande no inline e não se comentou sobre isso não. Mas a gente vai procurar se saber, isso não pode existir não, que nós temos que fazer um hóquei só para a cidade toda, tá? Ou inline, ou tradicional, ou o próprio Bugiana, que é uma outra equipe também que vem se destacando aí. Nós temos que pensar em nome da cidade e não em problemas que podemos aí dizer de confronto e nada disso não. Vamos trabalhar para juntar e unir todos os esportes e fazer o melhor para a cidade.
Com certeza nós precisamos desse up, né, desse crescimento do hóquei, né? Eu digo porque eu acompanhei no governo do Dr. Ilcinho, o hóquei inline tentou mudar a pista, e aí o hóquei tradicional levou até as mães lá, impediu, não deixou, disse que ia dar problema, que os atletas iam se machucar, e aí por fim, né, acabaram não fazendo essa reforma. Mas é uma discussão que evidentemente é de vocês que são inteligentes para isso, né? Porque eu não entendo se uma pista faz mal para o hóquei inline ou se faz bem para o outro, se machuca um, se o tênis, se como é que chama as rodinhas lá, os patins têm que ser mudados ou não. Houve essa pequena rusga, procure saber, porque é importante para a cidade. Na realidade eu estou sabendo por você agora, né? E o que eu entendo é o seguinte, Egídio. Se nós temos, apesar que eu vou até procurar saber direitinho dessa sua colocação aí, porque realmente não era do meu conhecimento não. Mas o que nós temos que verificar é de uma outra forma. A gente tem que olhar de um outro jeito. O hóquei tradicional para Sertãozinho é importante? É. O inline é importante? É. Então nós temos que ter ginásio para atender as duas modalidades esportivas. Porque realmente o inline tem uma situação, o tradicional tem outra, problema de roda, problema de um monte de coisa. Mas eu não estou sabendo, não estava sabendo dessa situação sua. Está colocando aí. Mas eu quero deixar claro o seguinte: se realmente o inline precisa ter uma quadra, um piso que é adequado a eles, eu acho que nós temos que procurar com quem de direito e fazer para que atenda a eles também. Certo? Que atenda o tradicional, que atenda o inline, que atenda a patinação, que atenda corridas e tudo mais, entendeu? Mas a gente vai procurar tomar ciência disso aí. Muito obrigado, vocês viram que é um homem do RH. Ele quer acertar para os dois lados, ele não vai para o confronto. Muito obrigado, foi uma honra conversar com você. Espero que você seja biografado. E obrigado ao Bar do Português, a esse happy hour. Nós voltamos na outra